Mais um podcast Fórum Brasileiro de Inovação Sindical 2025. Estou aqui com o meu amigo Alan Alcântara. Alan é nosso parceiro de longa data, trabalhamos juntos já na década passada, na década passada, né? No século passado, quase, né? Quase milênio. Quase no milênio passado. E trabalhando na área de planejamento estratégico também, o Alan traz agrega, né? Muita tecnologia, como diz o pessoal do Senac, tecnologia embarcada no processo de planejamento e acompanhamento, assessoria sindical, acompanha sindicatos importantes do estado de Santa Catarina e é uma satisfação recebê-lo aqui no Fórum de Inovação Sindical, trazendo esse tema da importância dos sindicatos resgatar a identidade para pensar o seu futuro. Como você pensa essa abordagem dentro da oficina de organização sindical? Então, primeiro agradecer, né, Paulo, pela oportunidade e também dizer que é um momento importante. Eu acho que é a hora adequada de a gente ter esse fórum, de criar essa cultura ou recriar essa cultura do encontro, né? A minha abordagem vai muito nessa lógica do encontro. Eu basicamente utilizo muito o conceito de escuta ativa, que é não simplesmente ouvir, mas é saber interpretar, ter a noção do cuidado, do olhar. A escuta ela é atrelada sempre à ciência, né? Então sempre a análise de dados, o processo de assessoramento. Então a gente passou por tudo, né? Desde a época do movimento estudantil. Eu sempre digo que eu não sou um assessor sindical, eu sou um militante profissionalizado dentro dos sindicatos, né? Porque a gente vive o dia a dia e tenta incorporar um pouco dessa identidade. Na oficina a gente vai trabalhar muito especialmente fazendo um rápido diagnóstico a partir de junho de 2013, tudo que aconteceu no país, depois que culminou aí com o golpe da Dilma, com a reforma trabalhista de 2017, com a reforma da Previdência de 2019, a eleição do Bolsonaro. Então, como houve uma transformação profunda, né, na estrutura social e política brasileira, especialmente na estrutura sindical, sem que eu pudesse ter as lideranças estivessem preparadas para enfrentar isso. E isso, na prática, representou uma mudança total da base social dos sindicatos. Primeiro que, com a quebra do financiamento sindical, os sindicatos passaram a ser, mais do que nunca, sindicatos de categorias e não sindicatos de classe. Eles passaram mais do que nunca a se corresponder, se relacionar somente com seus associados e não com a categoria como um todo, né? Porque é o que a estrutura permitia. Aí veio a pandemia no meio da história, mais uma fase, e que ela cria um novo paradigma social, né, desse distanciamento. O pós-pandemia, depois, ele vai permanecer esta relação. Hoje eu digo que as pessoas estão cada vez mais íntimas, elas conhecem muito mais as outras, mas elas não se encontram fisicamente. Porque tu entra lá no Facebook, especialmente no Instagram e no WhatsApp, tu sabe exatamente tudo que o passo, que o vizinho, que a vizinha, ou que o teu amigo que está morando na Europa faz um tempo, o que ele está fazendo, com o que ele está trabalhando, como ele está se divertindo, se tem, como é que está a família. E a gente se relaciona através de ferramentas tecnológicas. Então eu vou entrar nesse mundo da tecnologia, da inovação e dizer que a escuta, que parece uma coisa arcaica de tempos passados, ela tem tudo a ver com o uso da tecnologia, porque essa dita quarta revolução industrial, né, a internet das coisas, ela nos dá amplitude. Ela pode ser uma caixa de reverberação para aquilo que a gente precisa falar, mas principalmente ela tem que ser uma caixa que nos permita escutar, entender essa nova base social. Aí eu vou falar passos de rotinas básicas que se perderam ou que nunca foram feitas pelo movimento sindical, que estão lá disponíveis para eles, como o uso do banco de dados, saber o perfil social dos seus sócios, reconhecer e conhecer o que os não sócios pensam do sindicato, por que eles não se associam, né? Trabalhar um pouco a contra-informação dessa desconstrução que se fez
ao movimento sindical desde 2013, especialmente a partir de 2017. Então essa é um pouco da perspectiva da oficina. Legal. Quando você começou e falou da escuta, eu já estava lembrando aqui da escutatória do Rubem Alves, né? Ou desse trabalho da antropologia, né? Do conhecimento. Estava vendo o filme do Xingu há poucos dias também, dos irmãos Villa-Lobos, né? Como foram construindo isso historicamente, e é uma coisa que eu gosto muito dessa interação com esse olhar de perceber, observar e tentar entender o contexto, né? Mas aí você finalizou agora já dizendo, bom, a gente faz essa observação a partir das informações disponíveis nas redes, que estão disponíveis, que hoje tem uma quantidade de informação muito maior, né? Que a gente possa trazer isso a nosso favor. E aí eu pergunto, como é que os sindicalistas recebem isso? Porque eu vejo muitas vezes o sindicalista não só conversando só com a sua categoria e não enquanto classe, mas muitas vezes com dificuldade de dialogar com o pensamento diferente do seu. Né? Inclusive, nem a pessoa que não é filiada ao sindicato, mas muitas vezes o filiado ao sindicato, quando apresenta alguma divergência com o dirigente sindical, já tem um processo de exclusão. Como é que isso ajuda também a mudar essa forma de pensamento, de se fechar, que está fechada, para se abrir um pouco mais às informações e também mudar a forma de trabalho do dirigente sindical? Então, a escutatória do Rubem Alves, na verdade, é a minha inspiração nesse processo, né? O sindicalista, a liderança sindical, que a gente ajudou a formar, né? Ela se preparou para a oratória, mas ela não se preparou para a escutatória. Ela não se preparou para escutar, para captar, para desenvolver. E a gente, ao apanhar tanto durante esse processo de 2013 para cá, também criou uma casca que é isso, né? Que acaba tendo reações. E isso geralmente aparece com maior frequência nas redes sociais. Inclusive é um problema operacional prático para os sindicatos. Muitos sindicatos perdem associados por o dirigente não conseguir captar essa divergência e estabelecer um diálogo ali, uma ponte, dizer, vamos lá, com calma, né? Então a gente tenta trabalhar isso nessa perspectiva, mas trabalhando no sentido do reconhecimento de quem é esse ator, o que move ele. Né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas não querem mais ir na sede dos sindicatos. As sedes dos sindicatos elas são quase que fantasmas, a não ser aqueles sindicatos ainda que tem uma estrutura assistencialista muito forte, que força o trabalhador a ir lá para ser assistido. As demais, hoje, as tecnologias é que tomam conta. Só que aí tem um problema, que eu acho que é o grande problema dos nossos dirigentes hoje e é o que eu enfrento dia a dia com as lideranças que eu assessoro, que a gente trabalhou para convencer eles que as tecnologias são importantes, que a gente precisava sair do analógico e ir para o digital, mas agora eles estão fetichizando tudo, buscando aí o conceito marxista, agora é fetiche, né? Então, aquela imensidão de publicações no perfil do Instagram, que tem conteúdo que não sabe, mas ninguém curte, ninguém comenta, ninguém compartilha, porque aquilo não é da identidade da tua base, não corresponde mais a ele. Eu vou dar um exemplo, assessoro um sindicato de trabalhadores do têxtil e vestuário. Cadastradinho, pesquisa feita, análise estatística minuciosa, 78,2% da categoria são mulheres. Elas têm até 30 anos de idade, ou seja, são jovens mulheres. O dirigente é um homem com mais de 50. O dirigente é homem com mais de 50, a maioria da direção, mas não está nem aí o problema. Mas aquilo que o sindicato fala não é as dores dessa mulher. Né? Há 10, 15 anos atrás, pensava que uma mulher de 24 anos já estava casada, tinha filhos. Hoje não, uma mulher de 24, 25 anos, ela está no processo ainda educacional dela, ela está ainda pensando, as relações dela são mais virtuais do que pessoais. Né? E como é que a gente estabelece canais de diálogo com esse povo? Então essa fetichização, né, desse fenômeno das IAs agora, mais propriamente dita, especialmente das redes sociais, para mim é o grande problema do momento. Né? Achar
como a gente achava lá no final da década de 80 e na década de 90, de que a gente achava que a formação política ia despertar a consciência de classe automática de todo trabalhador, e a gente ia ganhar, e aí a vanguarda revolucionária ia levar. Eu acho que hoje se tem essa expectativa não declarada com as redes sociais, que ali nós vamos formar novos corações e mentes, e nós não vamos fazer. Até porque as big techs, né, elas inventaram o jogo e as regras são deles, eles dominam, né? E o povo acha que tudo é de graça, que tudo pode fazer. Não. Tem muito trabalho ali dentro, tem um maior dos recursos para nós que somos planejadores, que é o recurso tempo para utilizar essas ferramentas, além do conhecimento técnico da ferramenta, o tempo para planejar, né, o tempo para desenvolver, o tempo para criar, para finalizar, e o pós, a resposta disso. Porque senão não tem diálogo, é monólogo. E o que a gente precisa estabelecer é diálogo. Então é por esse caminho que eu vou. E aí, por fim, eu digo, né, a afirmativa máxima é dizer, existe uma contradição profunda, paradoxal. Essa internet das coisas, as redes sociais, especialmente as inteligências artificiais, estão no meio das grandes corporações do mundo hoje, que são as big techs, que estão dominando a informação no mundo. Ela é um risco para nós. Mas ao mesmo tempo está fora delas, como diria o Freud, né, o lugar do suposto saber. Se eu não estiver no lugar do suposto saber, eu não vou me comunicar com ninguém, porque se eu não utilizar essas ferramentas, ninguém vai me escutar, porque as pessoas só estão lá, só estão se informando por esses lugares. E a gente precisa saber que conteúdo a gente precisa fazer, especialmente conhecer a base para segmentar para quem a gente fala. Então, cada sindicato tem a sua particularidade, e isso eu afirmo, não existe receita pronta, né? Eu atendo sindicatos regionais, Paludo, que se eu dou a notícia de uma vitória de um município, por exemplo, de servidor público, eu arranjo uma crise institucional para o sindicato em outros 6. Por quê? Porque eles não conquistaram isso ainda. E aí o servidor vai na peleia para cima do sindicato. Como é que é? Só lá? Por que aqui não? Então, como trabalha essa comunicação segmentada para tu ir ganhando as pessoas por partes, né? Também tem situações de sindicato que não podem divulgar os benefícios que ganham para não criar um problema político com outras categorias, enfim. Mas é interessante, porque quando a gente está falando aqui de inovação no campo sindical, e na sua fala a gente percebe que a inovação, né, as tecnologias estão aí. Inovação não significa, né, a quantidade de tecnologia, inovação não significa necessariamente que tenha que usar alguma ferramenta digital, e a gente não precisa inventar a roda. Na verdade, a gente precisa ligar algumas pontas, né? Não é tão difícil quanto parece, tem que parar, pensar, buscar, resgatar a identidade, observar as coisas que estão acontecendo, o perfil, né? Os segmentos e ligar as pontas, né? Não é uma questão tão complexa, é possível simplificar e ter uma comunicação mais assertiva, mais direta, né? Mais efetiva também, que traga resultado, que gera engajamento. Eu acho que isso tudo está nesse radar aqui que a gente está perseguindo e estamos, né, engatinhando. Eu acho que daqui a pouco a gente levanta e começa a correr. Acho que o que o pessoal precisa acordar é que não são ferramentas, são estratégias. Estratégias, exatamente. Não adianta... Porque se encarar como ferramenta, a elite, as big techs, elas vão nos dominar, elas nos colocam no bolso, as grandes agências de publicidade, né, os interesses econômicos nos colocam no bolso e a gente não entra nem para brincadeira. A gente não dá nem o primeiro passo. Então, se a gente entender a ocupação desse lugar e com a escuta, entendendo o que fazer nesse lugar, né, o modo como a gente faz, a gente pode ter sim avanços. Caso contrário, nós vamos retroceder 10 casinhas muito rápido. Como diz o Marx lá, quem controla as máquinas controla o resultado. Portanto, quem controla as ferramentas das Big Techs são as grandes, né? As ferramentas de tecnologia são as grandes Big Techs. Então, gente, estamos aqui trazendo mais um conteúdo do FBIS 2025 aqui do nosso podcast. Siga nas redes sociais Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Politics, e eu quero saber do Alan também como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, né, para você divulgar essa assessoria, trazer essa abordagem para fazer uma palestra, fazer uma consultoria, uma assessoria do movimento sindical. Qual é o teu contato para buscar
esse acesso a esse tipo de conteúdo? A gente que trabalha com essas ferramentas busca na vida pessoal estar cada vez mais distante delas, né? Mas eu estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, Alan Rodrigo Alcântara, né? Eu tenho o WhatsApp que a gente pode disponibilizar depois, através aí dos veículos, das formas de comunicação que o Instituto tem, que o Fórum tem. E eu estou aí, né, trabalhando, buscando criar uma rede de relações onde a gente possa construir um outro mundo possível, como diria o slogan do primeiro Fórum Social Mundial. Então nós estamos dentro dessa rede, o fórum é essa rede, né? Da gente estar trocando experiência, contato, quem buscar algum tipo de conteúdo ou também de prestação de serviço, a gente está aí para intermediar e indicar as pessoas adequadas para cada caso. Acompanhe e continue com a gente aqui no podcast FBIS 2025.